Muito bem, nesse vídeo aqui você vai aprender como reportar um erro diretamente para o Trello, né? Como é que a nossa aplicação vai fazer isso, tá? Então, primeiramente, deixa eu mostrar para você a aplicação funcionando, né? E quais são os erros que vão acontecer. Aqui dentro da aplicação Flutter, eu alterei o banco service para ele ir atrás de uma rota bancos, tá bom? Eu estou com o servidor PHP em execução, tá? Quando eu vou atrás dessa rota bancos, olha só o que acontece lá no servidor PHP. Ele me retorna um HTML de retorno aqui, ó. O retorno é 200, tá? Ele não encontra a rota, mas retorna para mim o 200 e um conteúdo HTML. Daí, dentro do conteúdo HTML, ele traz essa aqui, ó, não encontrado, tá? Então, eu já alterei a nossa aplicação para que, caso venha um retorno HTML lá do servidor, nós possamos mostrar, exibir esse retorno HTML para o usuário, tá bom? Ok. Então, deixa eu mostrar para você aqui no dispositivo. Eu vou entrar em cadastros. Vou entrar na rota banco. Ele não encontrou, retornou um conteúdo em HTML. Eu estou exibindo o conteúdo HTML aqui para o usuário, tá? Esse conteúdo HTML, se eu mostrá-lo no navegador, olha só como é que ele fica, ó. Bancos. Fica assim. Tá bom? Então, eu peguei esse conteúdo, mostrei aqui para o usuário. E agora eu tenho as opções seguintes, né? Reportar erro, já existia esse botão aqui na minha página de erro, mas ele não estava funcionando. E a área de trabalho é para o usuário voltar para a área de trabalho, tá? Quando eu clicar em reportar erro, ele vai colocar um cartão para mim aqui no meu quadro Trello, tá? Nessa lista, bugs reportados. Então, clica aí no reportar erro, ele colocou o cartão aqui, ó. Bug reportado pelo usuário tal, um código qualquer, pode ser o código do usuário, o código que foi criado para esse bug, tá? Aí o formato do erro, o formato HTML, não tem status, não tem código, mensagem, arquivo HTML em anexo. Eu vou clicar no arquivo em anexo, ele faz o download de um arquivo upload, de acordo com a API do Trello aqui. Eu vou entrar nessa pasta, eu sei que esse upload, o formato dele é HTML, e quando eu abro o arquivo, olha só, é exatamente aquele conteúdo que eu tinha visto aqui, ó. Ok? O time e o memory aqui estão diferentes, porque aqui foi uma requisição e aqui foi outra, né? Mas o erro é o mesmo, tá? O que importa é que é esse erro aqui, ó. Não foi encontrado essa rota. E aí você vai saber o que é que está acontecendo, né? Pronto. Agora deixa eu mostrar um outro erro. Esse outro erro vai ser da seguinte maneira, ó. Lá no servidor, eu alterei o nome da tabela Banco Agência para Banco Agências. O que é que vai acontecer quando eu executar a minha rota para Banco Agência? Primeiro deixa eu ver aqui no Postman. Eu vou chamar Banco Agência. Daí ele vai retornar aquele nosso objeto erro, JSON de erro, tá? Com o status, a mensagem, o erro e o trace. O trace a gente não mostra para o usuário, né? Ok. Eu vou executar esse erro aqui a partir do navegador, tá? Vou chamar aqui um flutter run-d cron. Nós fizemos o teste com o banco no dispositivo, né? No celular. Esse teste do Banco Agência eu vou fazer no navegador, tá? Então, quando ele tentar pegar a agência, ele vai mostrar esse erro pra gente, né? Que a tabela Banco Agências não existe, olha. Tá? O usuário, ele vai ver até aqui, ó. Até aqui, na verdade. Até esse erro, né? Só que quando ele mandar para a gente no quadro Trello, vai vir tudo, inclusive o trace,
tá? Esse é um erro bem simples, que a gente só alterou o nome da agência, né? Mas pode ser que o erro seja bem mais complexo e você só consiga encontrar através do trace, tá bom? Vamos aguardar ele abrir, então. Pronto, ele já abriu aqui pra gente. Vou entrar então em cadastros, agência, apareceu o erro, né? Então veja, o usuário ele consegue ver até a mensagem do erro, né? Se a gente comparar com o que nós temos aqui, ó, status 500, tá ali o status 500, erro no servidor, a mensagem, erro interno server, erro é esse daqui, ó, o erro, e a mensagem é o que está aparecendo aqui com a letra preta, tá? O trace não está aqui. Eu vou reportar o erro. Erro reportado com sucesso. Cliquei OK. Quando eu vou lá no meu quadro Trello agora, tá lá o segundo erro reportado aqui, ó, tá? O usuário e esse código estão estáticos lá no código por enquanto, porque nós não estamos ainda pegando os dados do usuário, né? Quando eu entro aqui, ó, erro reportado pelo usuário tal, formato do erro, JSON, status 500, código internal server erro, tá? Ao contrário isso daqui, né? O status é para ser esse de cá e o código é para ser o 500. Daí vem a mensagem, ó. Erro no servidor, consultar a lista banco agência, blá blá blá. Quando você clica em mostrar a descrição completa, ele mostra aqui o trace do erro. Tá? Então o trace aparece para você aqui no Trello. O que acontece então? O usuário responsável por isso aqui já pode colocar um membro e já pode colocar uma mensagem aqui. Favor investigar o erro com urgência. Tá aí, tá? Então esse cara que foi identificado aqui, ele vai colocar isso daqui em andamento, em progresso, né? E vai dar seguimento nesse erro aqui, tá? Ele pode marcar isso daqui como um bug. Olha só. E por aí vai, tá bom? Então vamos ver agora o que é que foi feito, né, na aplicação para que isso aqui funcionasse, tá? Bom, uma das primeiras coisas que nós tivemos que mudar foi o objeto que trata o retorno do erro, né? O nome dele é retorno JSON erro, vou deixar ele com esse nome mesmo, mas agora ele tem aqui um tipo de retorno, tá bom? E esse tipo de retorno, né, foi a única coisa que eu acrescentei aqui, foi esse tipo, tá? E ele não entra aqui no from.json nem no to.json, porque esse tipo ele não desce lá do servidor, tá? Esse tipo ele é controlado no service base, tá bom? Então aqui no service base, nós temos o tratar retorno, que tem até um to-do, né? Fazer o tratamento aí dos retornos que vem no formato HTML. Eu vou deixar esse método aqui por enquanto. No entanto, eu criei um outro aqui, ó, tratar retorno erro, tá? Nesse tratar retorno erro, eu recebo o corpo e recebo os headers, são os cabeçalhos que vieram no response, né? Pronto, daí, se o conteúdo do cabeçalho tiver JSON, eu faço a mesma coisa que eu fazia aqui embaixo. Tá? Eu pego o status, pego o erro, pego a mensagem e pego o trace. Mesma coisinha, só copiei esse código e colei aqui. E claro, aqui nesse de cima eu também já estou fazendo o decode, né? Porque aqui quando eu mando o body para cá, né, através de um service, do banco service, por exemplo, eu já faço o decode aqui, ó. Tá?
Mas agora nesse novo método, no tratar retorno erro, eu não faço o decode lá no service, eu mando o corpo para cá, tá? Se for no formato JSON, aí eu faço o decode aqui, ok? E jogo os dados no meu objeto JSON erro, inclusive o tipo, tá bom? Agora nós temos o novo tipo aqui, né? O novo atributo, que é o tipo. Então, inclusive o tipo eu coloco aqui, que nesse caso é do tipo JSON. Agora, se o conteúdo que voltou no meu cabeçalho for HTML, eu pego o corpo que veio, ó, no response e jogo esse corpo na mensagem do objeto, tá? E o tipo do objeto vai ser HTML. De repente a gente tem até que alterar o nome do objeto, mas não, se bem que ele desce como um objeto JSON mesmo, né? Uma API REST. Então o objeto é JSON e pronto, tá? Agora o formato dele é que vai ser HTML, a mensagem que vem. Não tem problema então o nome desse objeto não. Pronto, e finalmente, né? Se no cabeçalho, no conteúdo dele vier plain, que pode ser text plain, tá? Text plain ou text HTML, tá bom? Se for plain é porque desceu um texto simples, que não é HTML. Pode acontecer? Pode, já veio acontecer no servidor Delphi. Vou até mostrar logo aqui para você isso acontecendo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó, servidor Delphi. Pronto. Daí eu vou chamar aqui um localhost 8085 barra banco. Normal. Pronto, ele trouxe a lista de bancos, tá? Agora eu vou chamar um bancos. Olha, quando ele não encontra a rota, no caso do servidor Delphi, ele retorna o 404, ele vai cair na rota de erro, né? Só que no headers dele aqui, você pode ver que o conteúdo desse retorno, olha só, é text plain, tá? Ele não veio formatado como JSON. Então, faz parte aí dos frameworks que nós estamos utilizando, né? Deixa eu voltar aqui então para o body. Então tá aí, ó, texto simples que retornou. Pode acontecer, tá? Então nós encontramos essas três situações. Ele pode descer como JSON, que é o nosso padrão, é o que a gente quer, né? Mas pode ser que venha um HTMLzão lá de cima, pode ser que venha um texto lá de cima, tá? Por conta dessa alteração aqui, eu vou ter que alterar o meu service. Todos os meus services, tá bom? Como é que eles vão ser agora? Deixa eu abrir um que não está funcionando dessa forma para a gente comparar. Por exemplo, o cargo. Olha só, o cargo service, ele está assim, ó. A gente faz a consulta, daí se o status for 200, a gente faz o parse do JSON, tá? Se não, se der algum problema, a gente chama o tratar retorno, passando um decode do body que veio no response. Agora como é que funciona? Se vier 200, eu vou verificar se o cabeçalho tem HTML. Por que isso? Porque no caso do servidor PHP, isso pode acontecer em algum momento em outro servidor, você viu que quando eu consultei aqui por bancos, deixa eu ver se foi bancos, aí ó, ele retorna um 200, o status é 200 aqui, tá? Então ele vai entrar aqui, status 200. Só que o conteúdo, ó, é HTML e na verdade é um erro que veio aqui. Veio um erro no formato HTML, tá? Então, olha só, se o status for 200 e o conteúdo for HTML, aí eu já vou chamar aquele método novo lá, ó, tratar o retorno do erro, passando o corpo e os cabeçalhos, tá bom?
Se não, né, se o status for 200, mas o conteúdo não for HTML, aí beleza, aí descer um JSON, tá? Eu trato o JSON como deve ser, né, da mesma forma que eu fazia anteriormente, tá bom? Agora, se o status não for 200, aí ele vem para cá. Ó. O que é que ele vai chamar? Vai chamar o tratar retorno erro, passando o corpo e os cabeçalhos, tá? Aí qual foi o formato que voltou aqui? Provavelmente foi o formato JSON, mas se não foi, não tem importância. Quando ele subir aqui no service base, ele vai tratar ou JSON, ou HTML, ou um texto simples, tá bom? Pronto, então eu vou ter que alterar o gerador de código para que ele gere todos os services dessa forma aqui. Esse mesmo esquema nós vamos ter que fazer aqui no consultar objeto, no inserir, no alterar e no excluir. Tá? Então a gente vai ter que alterar isso daqui e alterar também o gerador. Aí o gerador gera todos os services para a gente coloca no lugar e pronto, tá valendo, né? Por enquanto eu vou deixar para você essa tarefinha de alterar o gerador para fazer isso daqui, tá? Daí, esse é o primeiro passo, né? Alterar esse esquema do service, controlar o conteúdo que vem em HTML ou em texto ou em JSON, alterar o service base, fazer o service utilizar o tratar retorno erro, que é esse novo método que nós temos aqui. Daí eu percebi lá na lista page que, bem aqui no comecinho, ó, a gente consulta se a lista de banco é nulo, e se essa lista de banco for nula, a gente consulta a lista de novo, tá? Daí ele fica uma ampulhetazinha rodando, né? Até que essa lista não seja nula, e aí ele mostre alguma coisa, tá? Ou uma lista vazia, ou uma lista com algum conteúdo. No entanto, quando nós pegamos um erro, né? Ele entra aqui de novo, verifica que a lista não é nula, consulta a lista. Daí ele consulta a lista banco, acha o erro, porque foi um erro do servidor, exibe a página de erro. Quando ele exibe a página de erro, ele atualiza a tela. Quando ele atualiza a tela, que chama o método build, ele entra aqui de novo, vê que a lista banco está nulo, consulta a lista de novo, enfim, ele fica num loop infinito. Tá? Então nós temos esse pequeno bug aqui. Né? Quando eu comecei a mexer nessa tela de erro, eu encontrei esse bug. Esse daqui já está ok, já está corrigido. Mas deixa eu mostrar para você uma outra lista page aqui, ó. A do Estado Civil. Estado Civil lista page. No comecinho dela aqui, ó, nós só verificamos se a lista é nulo. Tá? Então, se você forçar agora um erro no Estado Civil, nessa página, né, e colocar um breakpoint aqui, por exemplo, você vai ver que o dispositivo vai estar mostrando na tela de erro, mas você vai cair nesse breakpoint aqui várias e várias vezes, até que o servidor de repente negue para você o serviço. Ó, muitas conexões, amigo, calma, não é assim não. Então, para nós evitarmos esse bug, nós temos que fazer o quê? Temos que testar também se o objeto JSON erro é nulo, tá? Então temos que fazer os dois testes, ó. Se a lista banco é nulo, se a lista que a gente está querendo é nulo, e se o objeto JSON erro é nulo também, tá certo? Pronto, então temos que alterar o gerador de código por conta disso daqui, tá? Temos que alterar o template, né? E temos que gerar novamente as páginas lista page, tá? Para que todas elas tenham também esse teste se o objeto JSON erro é nulo, tá bom? Pronto, dito isso, vou fechar aqui o cargo service, vou fechar o banco lista page, era só o que eu queria mostrar. Agora nós vamos para a erro page, que foi a página que sofreu as maiores alterações, né? Na erro page, eu fiz o seguinte, ó. Nós tínhamos apenas um botão aqui, que era o botão reportar erro, né? Esse botão reportar erro, ele não tinha nada, tinha só um console.log, um print alguma coisa. Agora eu estou chamando o método reportar erro, tá bom? E tem um outro botão chamado área de trabalho, onde eu navego para a rota home, que vai me levar lá para o meu menu principal, tá? O método reportar erro, o que é que ele faz?
Ah, tá. Primeiro tem um get erro aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Esse get erro é bem aqui, ó. É o conteúdo do meu container, tá? O conteúdo do meu container é o get erro. O método get erro, o que é que faz? Ele verifica qual é o tipo de erro, tá? Se o tipo de erro for JSON, então ele vai mostrar uma coluna com o status, que veio lá no objeto JSON erro, o erro que veio lá e a mensagem que veio lá, tá? Se o tipo for texto, ele vai mostrar apenas a mensagem, né? Porque lá no service base, olha, se for texto, eu coloquei todo o corpo apenas na mensagem desse objeto. Se o tipo for HTML, que é o último aqui, eu vou retornar uma coluna com um HTML dentro dele, ó. Dentro desse HTML tem um data, e dentro desse data eu jogo a mensagem que está no objeto JSON erro. A mensagem que eu atribuí aqui, ó. Peguei o corpo todinho e joguei aqui na mensagem, tá? Pronto. Daí, quem é esse HTML aqui? Vou pressionar F12. Esse HTML é esse Flutter HTML, ó. Ok? Esse Flutter HTML é esse pacotezinho aqui, ó. Flutter HTML, tá? É um widget para renderizar HTML estático como widgets do Flutter, tá? Ele renderiza aí até 70 tags HTML. Como é que você faz para instalar? Coloque isso daqui lá no PubSpec. Então lá no PubSpec eu coloquei aquele carinha ali, ó, Flutter HTML, tá bom? Depois que eu coloquei aqui, o próprio VS Code já mostrou a mensagem aqui para mim e estava executando uma atualização dos pacotes. Se ele não executar, você executa o comando Flutter pubget e ele vai pegar o pacote para você, tá bom? Pronto. Depois disso, o que é que você faz? Tem um exemplo de uso aqui, ó, onde ele coloca HTML, data e coloca aqui um conteúdo, que é uma div, né? Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, na erro page. HTML, data, só que o meu conteúdo HTML já está na minha mensagem aqui, ó. Essa mensagem que desce, como é que ela desce? Ela desce nesse formato aqui, ó, tá? Agora veja que esse cara aqui, ele tem uma opção onde ele seta a fonte, o estilo da fonte aqui, ó, tá? E esse erro que está descendo aqui, ele desce com uma fonte ali, ó, fonte. Eu percebi que se eu deixar esse fonte aqui, dá problema, ele não aparece. O que é que eu fiz então? Eu peguei o conteúdo da mensagem e onde tivesse fonte, eu substituí por BR, só isso mesmo, tá? Então ele pegou esse fonte aqui, substituiu por BR. Não tem problema nenhum se ele tem outros atributos aqui dentro. Ele não reclamou disso, tá bom? Ao realizar essa substituição, o conteúdo apareceu sem problema nenhum, tá? Pronto. Daí, a gente vai usar sempre esse pacote aqui. Vamos ver o que é que ele fala aqui. Ele tem aqui, ó, por que esse pacote, né? Esse pacote foi feito para tendo a simplicidade em mente, né? Já que o Flutter atualmente não suporta você renderizar conteúdo web dentro de uma árvore de widget, tá? Daí ele faz um update aqui, ó, informando que a galera do Flutter, eles estão criando aí o Flutter Web View, tá? Mas ele ainda está no status de Developer Preview, ó. Esse Flutter Web View é esse cara que está sendo feito aqui. Aqui ele, ó, Web View Flutter, tá na versão 0.3. O nosso colega aqui informa que ele vai manter esse pacote até que o WebView Flutter chegue na versão 1.0. Tá? Então, ele está na versão 0.3. Ele menciona aqui no layame dele que de fato ele ainda está numa versão
Developer Preview, ó, ok? Eu tentei utilizá-lo, apareceram algumas mensagens que ele estava realizando tarefas indevidas, tarefas estranhas, então decidi não utilizá-lo neste momento, tá? Mas nós vamos acompanhar a evolução desse WebView, tá bom? E com o tempo nós vamos atualizar, né? No lugar de utilizar esse HTML aqui, desse nosso colega, nós vamos alterar para o widget padrão do Flutter, que vai ser o WebView, tá? Por enquanto, então, a gente fica utilizando dessa forma, tá bom? Muito bem, então tá aí. O getError é esse daqui. Dependendo do tipo do erro que descer do meu servidor, eu vou exibir o corpo para o usuário aqui, ó, no getError. Pronto, agora sim eu posso analisar o clique do botão reportar erro. Tá aqui, reportar erro, tá aqui embaixo, reportar erro, tá? Então pronto, esse reportar erro é a comunicação que eu vou fazer com o Trello. O Trello, né, ele tem uma API para tratar disso daí. Tá? Veja que aqui, ó, eu coloquei uma mensagem, né, para você pegar a sua chave e o seu token nesse endereço. Esse endereço é esse aqui, ó, que é a introdução à API. Tá? Então, logo no comecinho aqui, ele vai te ensinar, ó, a gerar a sua chave e o seu token. Você vai ter que ter essa chave e esse token para fazer requisições para a API Trello. E como é que são essas requisições? Elas são bem simples, olha. É uma URL, onde você, na URL, informa o que você quer fazer, se é consultar os quadros, se é consultar as listas, se é adicionar um quadro, tá? E sempre você passa, olha, como parâmetros, a sua chave e o izinho aqui, ó, e o seu token. Tá bom? Muito bem. Daí vem aqui, olha, os itens disponíveis. Quadros. Aí dentro de quadros aqui, ele vai começar a explicar o que é que tem disponível para quadro. Lista, o que é que tem disponível para lista. Cartões, o que é que tem disponível para cartão. E por aí vai, tá? Bem aqui, quando você continua navegando, né, você vai chegar numa documentação mais completa, tá? Recursos alinhados, vamos ver aqui. Pronto, a partir daqui então, você começa a ter mais acesso à documentação. É muita coisa, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso daqui não. É você que vai desenvolver a sua API Trello, tá? Você que vai desenvolver a comunicação que você deseja aí com o seu quadro Trello, tá bom? Eu vou fazer de forma bem simples mesmo, só para nós permitirmos que o usuário ele informe aquele erro para dentro do nosso quadro, né? Do jeito que eu fiz aqui, ó, basta você colocar a sua key e o seu token e saiba o ID da sua lista, né? Você vai utilizar uma das URLs aqui para saber o ID de todas as suas listas, tá? Você passando o código do seu quadro, o seu token e a sua chave, você vai pegar todas as listas daquele quadro, né? O quadro Trello é isso aqui tudo, tá bom? Cada linhazinha dessa é uma lista. E cada lista pode ter vários cartões. Para você mandar um cartão para dentro de uma lista, você precisa saber o ID dessa lista, tá? Como é que você conhece o ID dessa lista? Através de um comando, né? Então, aqui na API, quando você estiver analisando a API, você vai ver que dentro de Boards, vai ter a opção aqui de pegar as listas, ó. Pegar as listas de um quadro, tá? Como é que você pega as listas de um quadro? Quais são as opções que você manda? O ID, os cartões, os campos dos cartões, um filtro. E mais aqui embaixo, ó, ele te dá um exemplo. Então, quando você manda aqui, ó, esse comando, boards, passa o ID do quadro, e aqui você passa o nome de uma lista, ele vai te retornar isso daí. Ele te dá o exemplo em Node, te dá o exemplo em Java, te dá o exemplo em Python, te dá o exemplo em
PHP. Tá bom? A minha sugestão é que você navegue bastante dentro dessa API para entender como é que ela funciona. Então, no meu caso aqui, eu já coloquei aqui em cima o ID da lista. Tá? Eu fiz uma consulta, descobri qual era o ID do meu quadro. Né? Em uma consulta eu descobri qual era o ID desse quadro, guardei esse ID. Daí fiz uma consulta usando o ID desse quadro para saber o ID das minhas listas. Aí descobri qual era o ID dessa lista. Tá? Coloquei o ID dessa lista fixo aqui. Ó. Por quê? Porque eu vou ter um quadro apenas, né? Que é o meu quadro de desenvolvimento. Dentro desse quadro eu vou ter uma lista de bugs reportados. Vai ser sempre aquela lista ali. Tá? Então esse ID aqui vai ser sempre fixo. Uma outra maneira de fazer é o seguinte, vamos dizer que alguém apague essa lista aqui por engano. Né? Delete a lista, arquivou, apagou, sumiu. Né? Quando você for criar uma outra lista, ela vai ter um ID diferente. Daí o sistema que está em produção não vai encontrar esse ID aqui. No entanto, se você criar a lista com esse nome de novo, aí não vai ter problema. Tá? Então outra maneira de você fazer é você consultar as listas do quadro, daquelas listas que retornaram para você, você procura que tem um determinado nome, que seria esse, bugs reportados, aí você pega o ID da lista que tem bugs reportados. Pronto, você pode fazer assim também, é mais seguro até, tá? Então, ok, você tem que começar então com o ID da lista. Depois de ter o ID da lista, você precisa da sua chave e do seu token, que você vai gerar de acordo com as instruções que estão neste link. Daí tem os dados do usuário. Eu coloquei os dados do usuário de forma fixa aqui. Por quê? Porque a gente ainda vai melhorar nossa parte do login ali e tal. Vamos pegar os dados do usuário quando ele de fato entrar com o login. Né? Esse código aqui seria um código aí do erro, tá? Ou um código da empresa, enfim, alguma coisa assim. Por que isso? Para que evite desse usuário reportar esse erro várias e várias vezes, né? Ele vai reportar uma vez, tá bom? Se ele tentar reportar de novo, né, nós temos que ter um mecanismo para impedir isso daí. Aí que o cara entra naquela tela e tá com raiva e fica reportando aquele erro lá de 5 em 5 minutos. Então não vai estar legal, vai ficar o quadro aqui, a lista cheia de quadros com o mesmo erro reportado. Né? Nós temos que pensar numa maneira de impedir isso daí, tá? Então esse códigozinho aqui é uma alusão a isso já, tá bom? Aqui eu vou pegar os dados do erro. Primeiro, eu pego o status, que veio no JSON erro, e guardo em código. Pego o error e guardo em erro. Pego a mensagem e guardo em mensagem. Eu estou sempre testando se isso está nulo, porque pode ser que tenha descido um HTML. E, lembrando, se descer um HTML, eu guardo apenas o corpo da mensagem. Se descer um texto, eu guardo apenas o corpo na mensagem. Sendo assim, código, erro, isso aqui vai estar tudo nulo, né? Então, vou passar um vazio aqui para eles nesse caso, tá? Lá em mensagem, eu vou substituir tudo que tem a cerquilha por vazio, assim como no trace, tudo que tem cerquilha por vazio. Por quê? Você vai ver quando você estiver trabalhando com a API Trello, quando você tenta enviar alguma coisa para um cartão que tenha um cerquilha, ele não aceita, tá? Não vai, simplesmente não funciona, tá bom? Já tentei até escapar esse caractere aqui. Tá? Mais ou menos assim, ó. Você pode até tentar escapar ele, mas ainda assim não funciona. Então é melhor tirar, né? Se descer um cerquilho aí na mensagem de erro, tira esse cerquilho, ok? Ou substitui por alguma outra coisa, tá? Que você saiba, né? Quando subir. Se o cerquilha for muito importante para você, substitua aí por cerquilha, por hashtag, enfim, por alguma coisa que quando chegar para você esse erro no servidor lá, você possa substituir de novo e analisar, tá? Muito bem. Retornando então, eu verifico aqui, ó, se o tipo do objeto é HTML. Se for, eu já coloco a mensagem com esse conteúdo, arquivo HTML em anexo. Não tem mensagem, tá? A mensagem que vai subir vai estar em anexo, como nós vimos lá no exemplo que eu mostrei para você. Começo então com o nome do cartão. Coloquei aqui a data está fixa, mas
você tem que gerar a data, de preferência a data e a hora, tá? Data e hora, bug reportado por, daí os dados do usuário. Aí eu começo a montar a descrição do cartão aqui, ó. Descrição do cartão, erro reportado pelo usuário fulano. Aí um /n para dar uma quebra de linha, né? Daí eu coloco 3 sinais de igual. Por que 3 sinais de igual? Quando eu coloco 3 sinais de igual, esse editorzinho do Trello aqui, ele entende que eu quero fazer um header, tá? Que eu quero colocar isso daqui numa fonte maior, tá bom? Tem essas regrinhas aí de como você pode formatar o texto num cartão do Trello. Você pode procurar por isso aí na internet. Você vai ver então que vai ter esses 3 sinaizinhos de igual para você deixar a fonte dessa forma aqui, ó, tá? Daí vem formato do erro, 2 asteriscos no começo, 2 asteriscos no fim. Para quê? Para deixar o texto em negrito. Mais um dessas regrinhas que você vai encontrar na documentação do Trello, tá bom? Daí vem aqui, ó, /n sempre no final para ele quebrar a linha, né? Tipo do erro. Qual é o tipo? HTML. Status, né? Que no caso ali está status, mas eu já corrigi aqui, tá? Que seria o código, na verdade. Código do erro e o erro. Código do erro e o erro. Estão vazios, ó. Por quê? Mensagem, arquivo HTML em anexo. Ó, esse tipo aí é HTML. Então na mensagem ele já coloca arquivo HTML em anexo. É o que está aparecendo aqui, tá? No nosso outro errinho aqui, pronto. Neste aqui, ó, ele já coloca tudo, ó. Formato do erro, o status, o código, a mensagem já aparece, né? E aí nesse caso ele não tem o arquivo HTML em anexo, tá? Muito bem. Aqui eu monto a minha URL, ó. Essa URL aqui é para adicionar um cartão, tá? Então vamos analisar aqui na API do Trello. Deixa eu deixar essa daqui do attachment, que depois eu vou mostrar para você, tá? Então, deixa eu vir aqui. Cartão, aqui, ó. Criar um novo cartão. Para eu criar um novo cartão, quais são os parâmetros que eu tenho que passar? O nome do cartão. Deixa eu ver se eu estou passando. Tá aqui ele, ó. Nome, tá? Nome do cartão. É o que eu defini lá em cima, ó. Bug reportado pelo usuário tal, tá? Nome. Daí tem descrição. Onde é que está a descrição do meu cartão aqui? Tá aqui, ó. Desk. A descrição do meu cartão é tudo isso que eu montei aqui, ó. Tá bom? Que é o texto que vai aparecer dentro do cartão, né? Daí tem a posição do cartão. Pode ser top ou bottom. Eu coloquei esse cartão na posição top. Sempre ele aparece lá em cima da lista, tá? Daí vem uma data de vencimento, por assim dizer. Data que será completada. Enfim, vem outros itens aqui que eu não estou utilizando, mas você pode utilizar se você quiser, tá? E finalmente, né? Você vai montar algo mais ou menos assim, ó. API Trello.com cards. API Trello.com cards, ID da lista, que você já vai ter que saber qual é, né? O ID da lista eu coloquei lá em cima no começo, como eu já expliquei. Daí vem aqui a chave que você vai gerar, o token que você vai gerar, o nome do cartão e a descrição do cartão. Depois que você monta essa URL, você vai fazer algo parecido com o que nós fazemos aqui no service do banco, tá? Você vai utilizar o HTTP e com o HTTP você vai passar um post, tá bom? Nesse post você passa a URL básica que você montou aqui, ó, e no cabeçalho você coloca a application.json. Daí, se a resposta aqui for 200, né, é porque o cartão foi inserido com sucesso, tá? Se o cartão for inserido com sucesso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o corpo dessa resposta,
vou decodificar e vou colocar nessa variável cartão inserido. Se o meu erro for um erro do tipo HTML, eu agora vou fazer um segundo passo, que é anexar o conteúdo do HTML no meu cartão. Como é que eu faço? Eu verifico então se o tipo do erro é HTML, eu vou montar uma outra URL base, tá? Que é api-trello.com cards, essa daqui, ó. Adicionando o attachment ao cartão, tá? A URL é essa, olha. API Trello com cards, daí o ID do cartão. O ID do cartão, como é que eu vou pegar? Eu vou pegar de cartão inserido aqui, ó, o atributo ID, tá? Quando eu insiro um cartão, ele já retorna para mim aquele cartão que foi inserido, tá? No corpo da minha resposta. Então, no corpo da minha resposta, eu vou ter esse ID, tá bom? Como eu chamei o corpo da minha resposta de cartão inserido aqui, ó, eu estou pegando de cartão inserido o atributo ID JSON dele, tá? Muito bem. Então, eu passo aqui o ID do cartão e chamo attachments, ou seja, chamo anexos, tá aqui, ó, anexos. Essa é a URL base aqui, tá? Só que eu vou começar a passar alguns parâmetros para ela. Qual é o primeiro parâmetro? O primeiro parâmetro é uma interrogaçãozinha. A interrogação informa, né, para a URL que eu vou começar a passar parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é a minha chave. Passo a chave. Daí vem, ó, e segundo parâmetro é o meu token. Passo o token. E o tipo, o conteúdo que vai nesse arquivo em anexo. É o conteúdo texto HTML. E o nome do arquivo, erro.html. Você viu que quando ele subiu aqui, ó, o arquivo anexado, o nome dele é erro.html. E o arquivo vai ser o conteúdo da mensagem do objeto JSON, né, que é um conteúdo HTML, é esse conteúdo aqui, ó, tá? Sendo que eu vou tirar todas as cerquilhas, né? Então, onde tiver cerquilha aqui, onde apareceu aqui uma, tá? Ele vai tirar isso daí, tá? Remove todas as cerquilhas. Prontinho. Depois que eu faço isso, eu chamo um post, passando agora essa URL base, e no accept eu coloco application JSON, tá? Por que no accept? Porque aqui na documentação, se você vir aqui nos exemplos, né, o exemplo feito em Node, por exemplo, olha, ele coloca isso aqui no cabeçalho. Lá no Java, ele também coloca. Lá no Python, ele também coloca, tá? Então, seguindo essa documentação, eu coloquei o application JSON no accept, para não ter nenhum tipo de problema. Talvez nem tenha se você não colocar. Se você colocar apenas aí o content type, ele já vai funcionar também. Mas como tem ali na documentação, seguir a documentação, tá? Muito bem. Depois disso tudo, ainda dentro de tudo dando certo aqui, eu chamo um gerar dialog box informação. Na nossa view utilib, pressionar F12, eu tenho agora esse método aqui, olha, para gerar apenas uma caixa de diálogo de informação, onde eu passo uma mensagem para ela, e ela vai exibir essa mensagem aqui, e também passo uma função para ela, e ela vai executar essa função. Ela tem apenas um botão OK, tá? Pronto. Então eu passo lá a mensagem erro reportado com sucesso, e no botão OK, ó, o método vai ser esse aqui. Esse aqui é o método que está em anexo, tá? Ele vai navegar para a home, tá bom? Esse else aqui é o else de se o conteúdo não for 200, tá? Então, se deu algum erro na hora de reportar o erro, então o cara tá azarado mesmo, né? Já deu um erro na aplicação e ele foi reportar o erro e aconteceu outro erro. Daí eu vou apenas exibir uma mensagem para ele. Ocorreu um problema ao tentar reportar o erro, tá? E aí quando ele clicar lá no botão OK, né, do Dialog Box Informação, ele será direcionado para a área de trabalho, tá? Então é isso, você já vai receber esse código, né, do jeito que ele está aqui, ele está em andamento, né? Você percebeu que eu tive que fazer algumas alterações no service base,
e nos dois services, nos métodos consulta, tá? No banco service, no método consultar lista, e no agência service, no método consultar lista, eu já deixei no jeito para ele usar o tratar retorno erro, tá? Quando você entrar nas outras janelas, por enquanto, né, se ocorrer erro, ele vai navegar para esse outro método aqui, ó, né, e quando você tentar reportar o erro, não vai funcionar do jeito que é para ser, tá? Então eu vou migrar, né, esse código para que todo ele utilize esse novo método agora. No entanto, eu gostaria que você tentasse fazer isso daí, tá? Tente realizar essa migração em outros serviços, né? Tente simular alguns erros no lado do cliente, no lado do servidor, tá? E tente também alterar o gerador de código para que ele já gere o service da forma que é para ser e também a lista page da forma que é para ser, para evitar aquele problema lá do laço infinito, tá bom?